Então, muito bom dia a todos. Vamos lá então começar a nossa 10ª aula. Tínhamos visto aqui então o fim da Revolução, 1383-85, onde conseguimos, de certa maneira, garantir a nossa independência, mas estávamos com problemas económicos, não é? Os cofres vazios, não havia alimentos, falta de cereais. Então vamos passar então para um novo assunto que vocês podem encontrar na vossa página. É o tema C2, está na página 96 e 97. Portanto, este assunto que nós vamos hoje tratar, página 96 e 97 do vosso manual, ok? Vamos então ver que de Portugal às Ilhas Atlânticas e ao Cabo da Boa Esperança, ok? No final da aula, deverás ser capaz de relacionar a expansão marítima portuguesa nos inícios do século XV com as necessidades gerais do reino e as pretensões de cada grupo social, reconhecer o contributo das grandes viagens para o conhecimento da terra e destacar a ação do Infante Dom Henrique nesta iniciativa da expansão marítima, não é? Ok. Vamos então ver aqui a animação que nos apresenta aqui o século XV, não é? É considerado o século de ouro para os portugueses, porque é neste século que nós vamos dar a conhecer ao resto do mundo muitas partes que não eram conhecidas, não é? Nomeadamente toda a costa ocidental africana vai ser explorada durante o século XV. Descobre na animação as necessidades de Portugal no século XV e as soluções encontradas. Os termos que vão ser utilizados, e este termo é muito importante, queria que passassem para o caderno: a expansão marítima, o que é que significa? Movimento de descoberta e exploração de mares e territórios desconhecidos dos europeus, iniciado no século XV pelos portugueses. Ok? Portanto, já sabem que a partir do século XV estamos na rota das descobertas e o início da expansão dá-se com a conquista da cidade de Ceuta. Exatamente porque em Ceuta havia todas essas riquezas que nos faziam falta, não é verdade? Vamos então ouvir aqui a introdução. Nos inícios do século XV, Portugal era um país independente e em paz. Reinava Dom João I. Contudo, as consequências da fome, peste e guerra do século XIV ainda se faziam sentir. Portugal era um reino pobre. Havia falta de metais preciosos, ouro e prata, para cunhar moeda e escasseavam os cereais para alimentar a população. Para este problema só havia uma solução: procurar estes bens noutras paragens, navegando pelos mares. Eis que se inicia a expansão marítima portuguesa. Ok, portanto já sabem que a expansão marítima inicia-se então no século XV, com a conquista da cidade de Ceuta, porque em Ceuta existiam estes metais, os cereais, outras riquezas, o ouro, os cravos, o marfim. Portanto, chegavam a Ceuta muitas rotas com muitos produtos que tinham grande valor económico, não é? Vamos então aqui para o exercício 2, onde nos pedem que assinalemos os problemas que afetavam Portugal e que motivaram, não é? Deram origem a que Portugal se aventurasse pelos mares, não é? Portanto, havia vários problemas. A gente temos que escolher aqui os que estão certos, certo? Portanto, aqui, falta de alimentos. Está correto, não é? Havia falta de alimentos, já foi lido. A falta de população, isso não havia. Falta de água também não. Agora, falta de moeda havia. Não havia nem ouro nem prata para o rei fazer as moedas. Portanto, não havia metais. Falta de produtos para o comércio. Ora, aqui não havia comércio porque os portugueses tinham poucas coisas para vender. Falta de habitações, também não. E a falta de recursos naturais também não falta em Portugal. O que faltava era de produtos para fazer comércio. E tínhamos aqui o segundo exercício realizado, ok? Portanto, não se esqueçam: falta de alimentos, falta de metais para fazer a moeda e falta de produtos para se poder fazer o comércio com outros países, outros reinos, não é? E passamos para o exercício número 3. A expansão marítima portuguesa foi um projeto nacional. Toda a nação estava envolvida e cada grupo social tinha os seus motivos. Faz corresponder a cada grupo social os seus motivos. Portanto, porque é que todos eles estavam interessados na conquista de Ceuta e na expansão? O clero queria encontrar novos mercados.
Não, porque o clero não fazia comércio. Quem fazia era a burguesia. Então temos que pôr este aqui. Pois o clero queria converter os outros povos ao cristianismo. Está certo. Portanto, o clero, que é a classe social relacionada com a igreja, queria que os outros povos fossem também cristãos. A nobreza não precisava de melhorar as condições de vida, porque já eram ricos, não é? O que é que realmente a nobreza queria? Queria aumentar os títulos e os senhorios. Arrastamos para ali, não é? Aqui o povo temos que trocar e a partir daqui temos todos as respectivas razões colocadas nas classes sociais, ok? Repetindo, o clero queria converter os outros povos ao cristianismo, a nobreza aumentar os títulos e os seus senhorios, a burguesia queria novos comércios, novos mercados e produtos, e o povo melhorar as condições de vida, não é? O rei queria enriquecer o reino porque o reino estava pobrezinho nesta altura. Não havia moeda, não havia ouro, tínhamos sofrido muitas batalhas, muitas guerras contra a Castela e então estávamos muito empobrecidos, não é verdade? Aparece aqui uma batucada, eu vou desligar. Ora, como podem estar a ver aqui, então, estão aqui os vários locais, a partir de Lisboa, pelos quais os portugueses vão começar a fazer estas descobertas, mas vocês têm que saber a ordem, ok? Como é que tudo começou e a ordem. E a ordem está aqui. Em 1415, os portugueses, na pessoa de Dom João I e dos infantes, que são os filhos, conquistaram a cidade de Ceuta. Esta cidade era rica em cereais, pescado, ouro, seda e especiarias. Contudo, esta conquista não resolveu os problemas do reino, pois os mouros desviaram as rotas comerciais do ouro e, na reconquista da cidade, acabaram por destruir as suas riquezas. Portanto, vejam que os muçulmanos, os que vinham por aqui com estes carregados de produtos que iam dar a Ceuta, né? Vinham aqui da África, vinham da Ásia, com o ouro, e vinham vender tudo a Ceuta. Assim que souberam que os portugueses tinham conquistado esta cidade, deixaram de ir para Ceuta e começaram a deslocar-se para outras cidades muçulmanas, não é? Para o Cairo, no Egito, por exemplo, e para outras cidades. Portanto, Ceuta foi empobrecendo e por isso não resolveu o problema dos portugueses, ok? Este botão permite avançar para o passo seguinte. Então, no passo seguinte, o que é que nos é apresentado aqui no glossário? A noção de arquipélago, né? Um conjunto de ilhas próximas de si, né? Ou seja, já têm este conceito desde o primeiro ciclo, desde o primeiro período. Em 1419, João Gonçalves Zarco e Tristão Vaz Teixeira redescobriram as Ilhas da Madeira e dos Açores e Porto Santo. Na verdade, este arquipélago já era conhecido dos portugueses, faltando apenas ocupá-lo de forma oficial, ok? Portanto, este arquipélago da Madeira e Porto Santo, que está aqui, já tinha sido descoberto, ok? Faltava agora povoar e ocupar com gente para desenvolver riquezas nesta ilha, certo? Vamos? Este botão permite avançar para o passo seguinte. Este botão... Ora, então em 1427, Diogo de Silos redescobre o arquipélago dos Açores, que está aqui, né? Tal como sucedera com o arquipélago da Madeira. Também as ilhas dos Açores já eram conhecidas pelos portugueses, mas foi Diogo de Silos responsável pelo povoamento, não é? Este botão permite avançar para o passo seguinte. 1434. Esta data é muito importante porque foi nesta data que o navegador Gilianos, depois de 12 anos de tentativas, vejam bem, 12 anos para passar este cabo, isto é, passar o Cabo Bujador na costa ocidental africana. A partir deste ponto geográfico, os navegadores entraram em mares desconhecidos, nunca antes navegados pelos europeus. Portanto, a partir daqui, tudo era desconhecido, tudo era temido, havia lendas que falavam de monstros que vinham por baixo da água e engoliam os barcos, grandes tempestades. Havia um gigante, o Adamastor, que afundava os barcos. Isto era tudo lendas. Porquê? Porque as pessoas tinham medo e o medo causava essas lendas, não é verdade? Este botão permite avançar para o passo seguinte. Então, o passo seguinte
o que é que aparece aqui no passo seguinte? Aparece-nos o glossário, onde vêm aqui dois conceitos muito importantes, o que é o vento, não é? O vento é o ar em movimento, e o que são correntes marítimas, fluxo de água que ocorre no oceano. As correntes às vezes podem ser baixas, correntes mais profundas e correntes mais ao nível da água, não é? Em 1436, o navegador Afonso Baldaia atinge o Rio do Ouro, né? Está aqui, Rio do Ouro. Os navegadores começam a perceber que não existiam monstros marinhos, como certas lendas faziam crer. Tratavam-se de ventos e correntes marítimas fortes que causavam naufrágios. Mas como as pessoas daquela altura não sabiam, né, inventavam lendas. Este botão permite avançar para o passo seguinte. Ora, o passo seguinte, 1443. Foi a data em que Nuno Tristão chegou ao Golfo de Arguim, cá está Arguim, onde os portugueses construíram uma fortaleza para fazerem comércio. Portanto, a primeira fortaleza, isto é o nome próprio, que eu depois já me vou lembrar, agora passou-me, tem um nome próprio, que são fortalezas que os portugueses vão criando ao longo desta costa, né, da costa ocidental africana, e que se chamavam as feitorias. A primeira feitoria é que esta de Arguim, feitorias. Eram grandes castelos onde se guardavam os produtos e depois os barcos passavam, carregavam esses produtos para Lisboa. Ok? Este botão permite avançar para o passo seguinte. Ora, o passo seguinte diz o seguinte: em 1456, os navegadores Diogo de Gomes e Cadamosto atingem o arquipélago de Cabo Verde. Cá está aqui, ilhas de Cabo Verde. Já estão a ver que, à medida que as datas avançam, as descobertas vão avançando. Os Açores, a Madeira, a passagem do Cabo Bujador, o Rio do Ouro, Arguim e agora as ilhas de Cabo Verde. Ok? Este botão permite avançar para o passo seguinte. Ora, o passo seguinte é 1460. Pedro de Sintra chegou à Serra Leoa. Neste ano morreu o infante Dom Henrique, filho de rei Dom João I, que tinha conduzido todo o projeto da expansão marítima portuguesa. Portanto, não se esqueçam que aqui na Serra Leoa, 1460, foi exatamente a altura em que o infante Dom Henrique morreu e os portugueses, não é, tiveram que continuar com a sua exploração, mas já não era o infante a comandar, não é? Portanto, até 1460 foi sempre o infante Dom Henrique que comandou todas estas descobertas. Ok? E isto parece que o exercício está realizado. Vamos passar para o quinto. No quinto aparece-nos aqui o infante Dom Henrique, o descobridor, né? E diz assim: o infante Dom Henrique ficou conhecido por navegador, mas na verdade nunca foi. Qual será a origem deste epíteto? Observa a animação. Portanto, ele nunca navegou, nunca andou nos barcos, mas é considerado um navegador. Porquê é que será? Porquê é que lhe deram este epíteto? Vamos aqui ao glossário, ver quais são os temas que vocês têm que conhecer. Epíteto, cá está. Alcunha, né? É o nome que se mete aos reis, todos eles tinham uma alcunha. E a cartografia. Cartografia, ciência e arte de desenhar a totalidade ou parte da superfície terrestre num plano. Isto é, traçar as cartas ou mapas geográficos em reprodução bidimensional e tridimensional. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os portugueses, a partir daqui, começam a desenvolver uma nova ciência, que é a ciência de fazer mapas. Por todos os locais que iam passando, iam construindo os seus mapas para que nunca se perdessem e para saber o que é que já tinha sido descoberto e o que faltava descobrir, não é? E registavam não só a linha da costa, registavam também as plantas que encontravam, os povos, características dos povos que iam encontrando. E então completa o texto selecionando as palavras corretas. O infante Henrique ficou conhecido por o navegador por ter participado no projeto da expansão quê? Marítima portuguesa. Foi ele que coordenou o projeto
organizando muitas das viagens de descobertas do Norte da África e no Atlântico, nomeadamente a Madeira e os Açores, né? Quando faleceu em, esta data é muito importante que vocês fixem, 1460. Quando ele faleceu em 1460, já os portugueses tinham chegado até, lembram-se qual era o local? Já os portugueses tinham chegado até à Serra Leoa. Aqui está ela. Vamos então agora ouvir o que é que o nosso infante Dom Henrique tem para nos dizer, não é? Nasci na cidade do Porto em 1394. O meu pai era o rei Dom João I e a minha mãe, Dona Filipa de Lencastre. O meu epíteto, o navegador, está relacionado com a minha participação no projeto da expansão marítima portuguesa. Na verdade, fui eu que coordenei o projeto, organizando muitas das viagens marítimas de descoberta no norte da África e no Atlântico. O meu interesse pela navegação levou-me a trazer para Portugal homens sábios em várias ciências, como a cartografia e experimentados nas técnicas de navegação. Fui eu também que organizei o povoamento das ilhas atlânticas da Madeira e dos Açores. Enfim, descobri terras e explorei-as. Quando faleci, em 1460, já os portugueses tinham chegado até à Serra Leoa. Portanto, ele foi o coordenador, foi ele que coordenou, organizou estas viagens, né? E também foi o responsável pelo povoamento da Madeira e dos Açores, porque eram ilhas que não tinham pessoas, né? Quando os portugueses descobriram, os Açores e a Madeira estavam desabitados, só havia árvores e a natureza, aves, animais. Então foi então o infante responsável por mandar povoar aqueles territórios para se poderem ser aproveitados economicamente, ok? Vamos passar então aqui ao sexto exercício. Os 6 exercícios são datas e também o nome dos respectivos navegadores, né? Deste lado temos os acontecimentos, né? Aqui temos as datas e depois temos que ligar os acontecimentos e as datas aqui aos navegadores que conseguiram esses feitos, essas descobertas, né? Então vamos começar aqui pelo início da Reconquista, né? Já sabem que a Reconquista, desculpem, o início da expansão, a expansão marítima vai começar aqui com a conquista de Ceuta em 1415. Portanto, quando eu vos perguntar qual é a data do início da expansão, vocês já sabem que a data é 1415. E quem é que teve esta iniciativa? Dom João I e os seus filhos. Né? Foram o rei e os seus filhos que decidiram conquistar esta cidade. Ok? E depois vamos pôr aqui a descoberta da Madeira. Ora, a descoberta da Madeira. A descoberta da Madeira, que já tinha sido descoberta, mas digamos que há aqui a responsabilidade de alguns navegadores que depois vão povoar, né? E que vão ser responsáveis por o desenvolvimento dessa mesma ilha. Ora, nesse caso, no caso da Madeira, eu penso que foi o João Gonçalves Zarco e o Tristão Vaz Teixeira. E cá está. Ok? Relativamente ao cabo bujador, a gente tem aqui o cabo bujador que foi muito difícil de passar e vamos ligá-lo à data em que finalmente ele foi ultrapassado, que foi em 1434. Quem é que foi o navegador que conseguiu passar, ao fim de 12 anos, conseguiu descobrir como é que se passava este cabo? Foi os Gilianos. Isto é para fixar também, porque este homem, o que ele fez foi muito importante, esta descoberta, porque não se esqueçam que durante 12 anos nós não conseguíamos avançar, porque os barcos encalhavam e os barcos iam ao fundo, naufragavam e os homens morriam. Portanto, foi difícil perceber como é que tinha que se afastar mais para longe para não chocar com as rochas. Ora, a Serra Leoa é a data em que o infante Dom Henrique morre, coitadinho, não é? O nosso organizador das descobertas. Portanto, 1460 e... agora o que é que a gente tem que escolher aqui? Quem é que chegou lá em 1460, que na altura em que morreu foi o Pedro de Sintra, não é? Penso eu, vamos ver se é, se não for, a gente corrige. Está certo, Pedro de Sintra. Depois, os portugueses vão construir também em Erguim uma feitoria muito importante, não é?
Agora, mas antes disso, em 1443, dá-se a descoberta aqui do arquipélago de Cabo Verde. Olha, está mal. Então quer dizer que primeiro é os Açores, exatamente, tem razão. Então, os Açores está cá em cima. 1427, não estava com atenção. Estão a ver? Açores, 1427 e Madeira, 1419. Ok? Agora, quem é que descobriu aqui o arquipélago dos Açores? Terá sido Diogo de Silves? Terá sido o Nuno Tristão? Ou terá sido o Diogo Gomes e o Cadamosto? Eu penso que foi o de Silves, porque aqui em Silves havia muitos navegadores. O próprio nome diz, né? Ele era de Silves, e Silves naquela altura era um porto importante, né? E agora, o que é que nos falta pôr? Arguim. Arguim então é que vai aqui para... Não, mas primeiro ainda há aqui a descoberta de Cabo Verde. Cabo Verde vai para 1443. Está certo. Ora, e quem é que descobriu o arquipélago de Cabo Verde? Ora, o arquipélago de Cabo Verde vai ser descoberto, ou temos duas hipóteses, ou o Nuno Tristão, ou o Diogo de Gomes e o Cadamosto. Eu penso que são estes dois que conseguem chegar a Cabo Verde. Está errado, não é? Foi o Nuno Tristão. Ainda bem que eu estou a errar, porque assim vocês podem assistir às falhas e evitá-las quando vocês tiverem que fazer os exercícios, ok? O que é que falta? Ora, falta então fazer a ligação aqui da construção da feitoria de Arguim e a descoberta de Arguim, 1456, e a única coisa que podemos escolher agora é, então, os navegadores de Diogo de Gomes e Cadamosto, que vão ligar aqui a 1456. E tínhamos o exercício realizado com o erro que o professor cometeu. Ok? Então, faz favor de olharem para as datas, porque isto é para fixar. Saber datas é saber história. Ok? Temos então descoberta da Madeira, descoberta dos Açores, passagem do Cabo Bujador, conquista de Ceuta, chegada à Serra Leoa, descoberta do Cabo Verde e construção da feitoria de Arguim. E as respectivas datas e os respectivos descobridores, ok? Eu gostaria que depois vocês passassem o quadro que vem mais para a frente. Este ainda não. No próximo eu vou-vos dizer o que é que vocês têm que fazer. Ora, então vamos observar a animação, mas antes de fazer a animação, podíamos começar já por tentar responder aqui. Seleciona o monarca, o rei, responsável por cada uma destas iniciativas. A dobragem do Cabo da Boa Esperança em 1488. O rei Dom Afonso V? Não. Foi Dom João II, mas antes de vocês poderem preencher isto, é melhor ouvirem aqui o Dom Afonso V, considerado também o alcunha que ficou foi o africano, porque ele não tinha muito interesse nas descobertas marítimas. Ele gostava mais de fazer batalhas no norte da África, e então interessou-se mais por conquistar cidades no norte da África. E alugou o comércio e as descobertas da costa africana, alugou a um rico burguês que ficou ele com a responsabilidade de descobrir terras. Ok? Vamos ouvir. Dom Afonso V esteve sempre mais interessado nas conquistas territoriais no norte de África do que nas viagens marítimas. Depois da morte do infante Dom Henrique, em 1460, Dom Afonso V arrendou a descoberta e exploração da costa ocidental africana a um mercador lisboeta, Fernão Gomes. Este contrato durou de 1469 a 1475. Estão a ver? Portanto, foi alugado o comércio a este burguês, não é? Tristão Gomes, e efetivamente o que é que ele vai fazer? Ele vai descobrir aqui desde 1469 até 1475, vejam este bocadinho que está pintado a cor de rosa, foi a área que ele explorou. Portanto, o Fernão Gomes avançou pouco, não é? Em comparativamente ao que fez o Infante Henrique, né? O Infante Henrique fez muito mais descobertas. Este homem estava mais interessado em fazer comércio, em ganhar dinheiro, e então avançou pouco, chegou só até ao Cabo de Santa Catarina, ok? E era ele que comandava os descobrimentos nesta altura, né? Fernão Gomes.
Vamos continuar a ouvir. Mas em 1474, o príncipe Dom João, futuro rei Dom João II, assumiu a coordenação da expansão marítima, pois era preciso ter acesso às riquezas africanas: ouro, marfim e escravos. Este rei, Dom João II, foi também um rei muito importante nos descobrimentos, né? Porque ele traçou o plano de chegar à Índia. Ele queria passar, descobrir se havia uma passagem do Oceano Atlântico, né? Daqui deste lado, para o Oceano Índico. Porque não se sabia onde é que acabava a África, não sabia onde é que se havia a ligação, e foi este rei, Dom João II, que traçou o plano para conseguir tomar conta, a partir desta altura, não é? Quando Fernão Gomes, quando o rei Afonso V morreu, Fernão Gomes perdeu essa possibilidade de explorar a costa africana. Passou a ser o rei, Dom João II, a comandar os descobrimentos desta fase aqui para a frente, não é? E vejam que ele efetivamente é que vai ser o responsável, este rei, pela passagem do Cabo das Tormentas. Depois, mais tarde, ele passou a chamar-lhe o Cabo da Boa Esperança, ok? E entrar aqui em Angra de Brás, de São Brás, até ao Rio do Infante, aqui já estamos no Índico. Ok? Vamos ouvir o resto. As viagens marítimas prosseguiram em direção a sul. Em 1488, o navegador Bartolomeu Dias ultrapassou o Cabo das Tormentas. Este grande feito provou existir ligação marítima entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico e reanimou a esperança de se chegar à Índia por mar. Por isso, aquele cabo passou a designar-se Cabo da Boa Esperança. Desde 1415, ano da conquista de Ceuta e do início da expansão portuguesa, e até 1488, as viagens dos navegadores portugueses deram a conhecer aos europeus toda a costa ocidental africana e a possibilidade de contornar a África por mar para chegar ao Oriente. Os europeus conheciam mais uma parte do planeta Terra. Estão a ver? Portanto, essas navegações portuguesas vieram a dar a conhecer, não é, aos outros reinos, aos outros países que não conheciam ainda esta parte do mundo. Não é? Fomos nós então os primeiros a aventurarmos no mar, não é, e a fazer estes grandes descobrimentos e a compreender onde é que os continentes se localizavam, a descobrir quais eram as correntes marítimas e os ventos que se tinha que utilizar, as melhores alturas do ano para atravessar certos determinados cabos, não é? E locais de difícil acesso, não é? No mar. E então, depois de ouvir o filme, já estamos em condições então de ver quem é que teve a responsabilidade destes acontecimentos. Okay? A dobragem do Cabo da Boa Esperança em 1488, muito importante. Porquê? Porque os descobrimentos começam em 1415, conquista de Ceuta, e até 1488 isto foi uma grande caminhada, não é? Portanto, percorreu-se toda a costa ocidental africana até se dobrar o Cabo da Boa Esperança. E quem reinava era Dom João II, ok? Está aqui o nome dele. Arrendamento da costa, arrendamento da descoberta e exploração da costa africana. Ora, o rei que não se interessou e por isso arrendou, alugou estas descobertas, estas navegações, o rei que fez isso foi o Dom Afonso V. E lembram-se porquê? Porque o Dom Afonso V estava mais interessado em fazer conquistas territoriais, batalhas, não é? E conquistou várias cidades no norte da África. Agora, a ligação marítima entre os oceanos Atlânticos e Índico. Como vimos, foi aqui no reinado de Dom João II que se conseguiu fazer a ligação, descobrir que havia uma ligação de um oceano para o outro, não é? Portanto, vamos marcar aqui Dom João II. Agora, mais interesse por conquistas territoriais. Ora, isto é que foi o rei Dom Afonso V. Dom Afonso V morreu jovem, mas ele gostava de batalhar, era um nobre, não é? E então, apoiado pelos nobres e muitas vezes influenciado pelos nobres, partiu para as guerras em vez de continuar as descobertas. Portanto, este rei não contribuiu muito para os descobrimentos. Portanto, mais interesse por conquistas territoriais. E cá está o exercício 7 realizado. Ok? Passamos para o oitavo. No oitavo temos aqui um conjunto de instrumentos náuticos, que são os principais que vocês têm que conhecer. Não é? Se eu passar o rato por cima aparecem os nomes. Não é? O astrolábio, muito importante, porque permitia a localização através do Sol
ou à noite a estrela polar e descobrir o norte, né? Havia sempre a possibilidade, quer fosse de dia, quer fosse de noite, saber onde é que o barco se localizava em relação aos pontos cardeais, né? O quadrante era mais para medir a altitude das estrelas, né? E a balestilha era também para a mesma função, mas para distâncias mais pequenas, mais curtas. A caravela, muito importante, porque este barco era o único barco que conseguia navegar contra o vento. Chamava-se isto a bolina. Fazer a bolina era o único barco que tinha uma vela triangular que lhe permitia, como os windsurfistas fazem, ir aos zigue-zagues, fazer a bolina e conseguir navegar contra o vento. As cartas náuticas são muito importantes porque é onde os portugueses vão registando todas as descobertas que vão fazendo ao longo das costas pelas quais navegam, não é? Aqui no glossário vocês têm que saber então que é uma caravela, é uma embarcação portuguesa do século XV com velas triangulares, que fazia a bolina, né? Fazia a navegação contra o vento. O quadrante. O quadrante é um instrumento que possibilita a orientação em alto mar pela medição da altura dos astros, das estrelas, relativamente à linha do horizonte. O astrolábio, que era o mais utilizado de todos, era um instrumento que possibilitava a orientação em alto mar através da medição da altura do Sol e da estrela polar. Portanto, durante a noite, através da estrela polar, e durante o dia, através do Sol. Eles sabiam sempre para que lado é que estava o norte, não é? A carta náutica. A carta náutica são mapas de navegação marítima com o registro dos rumos, ventos, correntes, territórios, etc. Tudo o que os portugueses descobriam ao longo da costa apontavam tudo nestas cartas, nestes portulanos, né? Cartas náuticas ou portulanos. Vamos agora ouvir o que é que tem a dizer aqui estas. Estes instrumentos de orientação eram usados pelos navegadores em mar alto para determinarem a sua posição, medindo a posição dos astros, o Sol de dia e a estrela polar à noite. Ok? Portanto, estes instrumentos náuticos permitiam aos portugueses, naquela altura, nunca se perderem e saberem sempre onde é que estavam e para onde é que queriam ir. Ok? Eram utilizados com muita frequência nos navios. Porquê é que a gente sabe? Porque a gente encontra os navios que naufragaram aqui junto ao Tejo e mesmo noutros locais, e a gente encontra muitos astrolábios, muitas balestilhas e quadrantes. Portanto, sabemos que eles usavam estes instrumentos onde era necessário fazer cálculos matemáticos. Tinha que se fazer contas, aquilo tinha um medidor e depois fazia-se uma conta para se calcular as distâncias, não é? E o que é que diz aqui na caravela? A caravela era uma embarcação cujas velas triangulares ou latinas permitiam o recurso a uma nova técnica de navegação, bolinar, isto é, navegar com ventos contrários. Portanto, conseguia navegar contra o vento, conseguia, através da bolina, conseguia fazer navegação contra o vento, o que mais nenhum barco conseguia naquela altura, não é? Portanto, esta caravela foi uma grande inovação, uma grande descoberta dos portugueses, foi adaptada, foi-nos ensinada pelos mouros, mas, aliás, todos estes instrumentos foram os mouros que nos ensinaram a utilizar, ok? Nós é que depois desenvolvemos e adaptámos e fizemos ainda melhor, não é? Vamos ouvir então o que são cartas náuticas. As cartas náuticas ou portulanos eram mapas onde os navegadores representavam as terras descobertas, os ventos e as correntes marítimas. Estão a ver? Cartas náuticas ou portulanos. Portanto, apontavam-se especialmente as correntes marítimas e os ventos, o regime dos ventos. Mas também se iam registrando os territórios e a linha da costa por onde iam passando. As plantas, as raças negras que iam encontrando, as diferenças, portanto, os animais que eles nunca tinham visto, registavam tudo nestas cartas, ok? Então aqui o exercício é encontrar aqui, né, assinala dois instrumentos de orientação, um instrumento de navegação e uma técnica de navegação. Tínhamos então que descobrir aqui bolinar, uma técnica de navegação, o quadrante, que era um instrumento náutico, né? O astrolábio, muito importante também para encontrar o norte, e as caravelas, que efetivamente permitiam fazer a bolina e navegar contra o vento. Portanto, bolinar, quadrante, astrolábio, caravela. Ok?
Ora, vamos passar então agora aqui para as datas, a ver se vocês têm memória, se vocês se lembram daquilo que a gente viu no exercício, que eu vou-vos mostrar aqui no 6, né? Está aqui as datas das terras que foram descobertas. Vamos ver agora como é que está a vossa memória, né? Vamos lá ver então, temos aqui o arquipélago da Madeira a verde, o arquipélago dos Açores a cor de laranja, o Cabo Bojador está aqui, está marcado a vermelho, o azul significa a feitoria de Arguim, né? Descoberta falta pôr aqui as datazinhas todas, a Serra Leoa, foi a altura em que o Infante Dom Henrique morreu, e o Cabo da Boa Esperança cá em baixo, que foi, digamos que, um feito muito importante porque deu a passagem do Atlântico para o Oceano Índico, ok? Então em que ano é que foi descoberta a Madeira? 1419, não é? 1419. E os Açores? Estão recordados dos Açores? Foi uns anos mais tarde, 1427. Depois temos a passagem do Cabo Bojador, que foi muito difícil, não é? Foi só ao fim de 12 anos, tentativas de 12 anos, não é? E ficou tão importante que a gente não se pode esquecer desta data, 1434. Ora, quando os portugueses chegaram aqui a Arguim, construíram logo uma grande feitoria. Portanto, a descoberta de Arguim também é muito importante, ok? 1443. Serra Leoa foi a altura em que o Infante Dom Henrique morreu, não é? De velho, não é? Todos nós acabamos por um dia ir embora. Também chegou a altura do Infante Dom Henrique morrer e nessa altura tínhamos chegado à Serra Leoa. Esta data é fácil de fixar porque é 1460. Falta então agora o Cabo da Boa Esperança. Foi dobrado já no reinado de Dom João II e foi em 1488. E pronto, tínhamos aqui as datas todas certinhas. Já sabem que saber datas é saber história. E é isto mesmo que eu quero, a tarefa é esta. Os meus amigos têm que apontar isto no caderno diário, para esta aula número 10, está bem? Depois tiram uma fotografia do que fizeram, ou podem fazer no Word, podem fazer no caderno diário, tiram uma fotografia e mandam ao professor por e-mail, ok? É a tarefa da aula 10. E vamos aqui para o último exercício. O último exercício, então, é uma recapitulação no fundo, das descobertas portuguesas, né? Cá temos então aqui os Açores, a Madeira, o Cabo Bojador, não é? Aqui, talvez vocês já não se lembrem, o meu telemóvel está aqui a chatear. A feitoria de Arguim, o Rio do Ouro e aqui o Cabo da Boa Esperança, né? É o que nós temos que pôr aqui nas legendas. Vamos então, para o professor não estar aqui a escrever e a perder tempo para carregar nas soluções, e cá está. Então, temos o cor de laranja, o arquipélago dos Açores. Aqui a Madeira. Ok? Não se esqueçam que a Madeira está aqui mais perto do continente do que os Açores. Os Açores estão no meio do oceano. E a Madeira está aqui mais próxima. Ok? Depois temos aqui a Serra Leoa. Aliás, isto não é a Serra Leoa, isto é o Cabo Bojador. Assim é que é. O Cabo Bojador, 1434, Gilianos consegue, ao fim de 12 anos, ultrapassar este cabo. O Cabo Bojador está aqui, não é? Depois tínhamos então aqui este azul clarinho, que é Arguim, né, onde se fez a tal feitoria, o tal castelo onde os portugueses guardavam os produtos que faziam comércio com os africanos, e depois estes barcos passavam por aqui e traziam os produtos para Lisboa. Ok? Aqui, arroz, temos a Serra Leoa, 1460, a morte do Infante Dom Henrique, não se esqueçam. Quando ele morreu, estávamos aqui já. Depois, já com o reinado de Dom João II. Porquê? Porque o Dom Afonso V não se interessou aqui nestas descobertas. Então alugou isto a Fernão Gomes. Não, o Fernão Gomes andou por aqui até ao Cabo Santa Catarina. Aqui não sabe que a partir do Cabo Santa Catarina vai ser o rei Dom João II, é que vai traçar o plano de passar do Oceano Atlântico para o Oceano Índico. E ele
ao princípio chamava-se o Cabo das Tormentas, mas depois de passar o cabo passou a chamar-se o Cabo da Boa Esperança, porque havia esperança dos portugueses conseguirem então chegar à Índia, que é aqui, os portugueses queriam era chegar aqui, para comprar as especiarias e os produtos muito mais baratos, não é? E pronto, não tomo mais o tempo, a aula ficou assim mais curtinha, para vocês poderem ver a aula até ao fim. Espero que tenham gostado desta parte da matéria. Só se vou de estudarem e fazerem a tarefa que eu vos pedi. Ok? Então, até uma próxima aula e obrigado.